Olá pessoal, estou aqui mais uma vez, sou o professor Isaías, trabalho com os conteúdos de filosofia e hoje nós vamos trabalhar um assunto que é muito contemporâneo. Então, reflexões filosóficas sobre as guerras e os conflitos humanos. A nossa primeira imagem já é uma imagem que por si só fala muita coisa. Numa das imagens, a gente percebe pessoas já mortas em decorrência de guerras e de conflitos. As guerras, na verdade, principalmente na atualidade, elas são alguma coisa que não traz vitória para ninguém. Então, as consequências das guerras e dos conflitos são sempre consequências desvantajosas para toda a humanidade. Então, nós temos o seguinte: guerras e conflitos humanos são, ao longo da história, alimentados por uma variedade de fatores, incluindo disputas territoriais, divergências ideológicas, diferenças religiosas, busca por recursos e questões de poder e controle. As motivações por trás dos conflitos e das guerras envolvem uma combinação de fatores políticos, econômicos, culturais e sociais. As consequências podem ser devastadoras, resultando em perdas de vidas, destruição de infraestruturas, crises humanitárias e deslocamento de populações. Então, por conseguinte, nós vamos ter fome, nós vamos ter falta de estabilidade, desequilíbrios de toda a ordem. Alguns aspectos negativos das guerras e dos conflitos humanos são: além das mortes e ferimentos, os conflitos geram traumas psicológicos, separação de famílias e gerações de pessoas que crescem em ambientes de violência e instabilidade. Criam cenários de destruição que podem levar à desilusão e à insanidade. Então, normalmente, as consequências de uma guerra são incalculáveis. Então, causam a destruição e a violação de direitos e impactos psicológicos e ambientais. Destrói o direito como prática civilizatória, a razão como orientação e a verdade como expressão. Você quer alguma coisa mais profunda do que isso? Eu não estou colocando diante de vocês nenhum teórico a respeito desse assunto, mas essa última coisa aqui colocada é de grande profundidade filosófica. Então, as guerras custam caro para todos os envolvidos, mesmo aos sobreviventes e àqueles que nós consideramos como vencedores. Então, guerras e conflitos humanos geram consequências sociais, econômicas, ambientais e de saúde. Em primeiro lugar, quais são as consequências sociais? Bom, deslocamento de pessoas que podem se tornar refugiadas ou se tornam de verdade. Violações dos direitos humanos, como homicídios, torturas e violência sexual. Crises humanitárias como fome, a falta de acesso a serviços básicos. Instabilidade política, como formação de governos provisórios e facções rivais que acabam chegando ao poder e mudando toda a estrutura política e social de um grupo social, de uma sociedade, que uma hora estava organizada de um certo modo e agora passa necessariamente a ter que ser organizado de outra maneira. Consequências econômicas. Instabilidade econômica nas cidades que são esvaziadas e nas que recebem refugiados. Queda na oferta de produtos,
com aumento nos preços. Isso aqui é lógico, quando temos a queda na oferta de algum produto, a tendência do preço é aumentar. Bloqueios econômicos e sanções econômicas, em geral, aos derrotados. Muitas vezes acontece também esses bloqueios aos vitoriosos. Em 1959, por exemplo, Cuba foi vitoriosa na Revolução Cubana contra os Estados Unidos, mas sofre bloqueio até os dias atuais. Consequências ambientais: destruição de patrimônios, infraestrutura, fauna, flora e fontes de energia. Porque aqui nós precisamos entender que alguma coisa criada pelo homem, como por exemplo uma rua, ou uma rede de esgoto, ou uma rede de água, já fazem também parte do meio ambiente. Agora, temos também a contaminação de solo e água por resíduos tóxicos. Redução da capacidade de regeneração do ambiente como um todo, não só do meio ambiente, mas do próprio ambiente social, de todos os tipos de ambientes. Agora, nós temos, na continuação, consequências de saúde. Aí nós vamos ter epidemias, surto de doenças como cólera, sarampo e outras tantas. Dificuldade de acesso a cuidados de saúde preventivos, como, por exemplo, vacinas. Exposição à radiação, que pode causar modificações genéticas e, de fato, causam modificações genéticas por muitas gerações. E isso é um grande problema. Agora, nós podemos ter algumas mediações que contribuem para a redução das guerras e dos conflitos. Então, a diplomacia e a negociação para promover a paz e a cooperação internacional, no sentido de evitar as guerras e os conflitos em gerais. Então, seja a diplomacia, seja a negociação, são de fundamental importância para que a gente possa ter um planeta equilibrado, evitando conflitos e guerras. A compreensão dos erros e acertos do passado. Isso pode ajudar a desenvolver estratégias mais eficazes para a paz e a segurança mundiais. Então, aqui, é importante a gente destacar o estudo da história. Aliás, eu acho muito interessante, eu fico sempre dizendo que depois da filosofia, a história e a geografia são as disciplinas mais importantes. Uma porque trata do espaço e a outra porque trata do tempo. E o espaço e o tempo, segundo Immanuel Kant, são as duas formas puras de sensibilidade. Quer dizer, nós não podemos entender muita coisa fora do espaço e fora do tempo. Aquilo que está fora do espaço e fora do tempo, a gente pode imaginar, a gente pode refletir, mas ter certeza, nós só podemos ter daquelas coisas que estão dentro das formas puras de sensibilidade, que são espaço e tempo. Portanto, o estudo da história, para analisar o passado no presente em função do futuro, pode fazer toda a diferença para a redução de guerras e conflitos humanos. A educação sobre as causas e os impactos das guerras, bem como fomentar o entendimento e respeito entre as diferentes culturas e civilizações em prol do pacifismo. E por último, nós temos aí o exercício do cosmopolitismo. E o que é esse cosmopolitismo? É aquela ideia de que nós somos cidadãos universais. Então, quando alguém se elege presidente da República dos Estados Unidos, ele não pode pensar só a sua nação, ele não pode pensar só o seu povo. Os Estados Unidos têm um peso social e econômico para o mundo inteiro. Então, alguém que se disponibiliza a governar uma nação daquela magnitude tem que ser um cidadão do mundo. A mesma coisa acontece com o Brasil. Quem se dispõe a governar um país da magnitude do Brasil, ele tem que entender que ele deve ser
uma liderança mundial e não apenas uma liderança do Brasil. E nós mesmos, como cidadãos, temos que ter ideias cosmopolitas para promover um futuro harmonioso, um futuro melhor. Então, eu aqui concluo a aula de hoje, convido todos vocês a visitarem a plataforma para terem pleno acesso à aula de hoje, à videoaula, mas também textos para leitura e outros conteúdos, para que possamos aprimorar o nosso conhecimento sobre a questão da guerra e dos conflitos mundiais. Agradeço a atenção de todos e até a nossa próxima oportunidade.